Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Eu estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E uma alegria estarmos juntos. Vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Pedro Balalai, seja muito bem-vindo. Aproveitando, perguntando ao Pedro se a música de fundo está muito alta ou se está suave. Mas aproveitamos, cumprimentando os amigos, os benfeitores que fazem parte da nossa casa espírita, para que possamos juntos criar essa grande rede de esperança, de fraternidade. Amigos que estão agora pelo Instagram, pelo Facebook, e aqueles que vão nos assistir depois, sejam muito bem-vindos. Lembrando que o estudo do Evangelho, ele tem 3 objetivos: compreendermos a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação. Obrigado, Pedro. E preparar também aqueles que estão sendo assistidos na reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Mas, amigos, nós vamos dar início abrindo uma página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Anne e Eliane, seja bem-vinda. Nós abrimos aqui na mensagem do livro Vinha de Luz a mensagem 141, o escudo. Essa mensagem se encontra, é uma mensagem de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Embraçando, contudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Vejam, amigos, a mensagem de Paulo, embraçando, colocando o braço, envolvendo, sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E Emmanuel nos diz: ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra
e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Do livro Vinha de Luz, a mensagem 141, o escudo, mensagem de Paulo, o apóstolo. E nessa noite, Senhor, quando nos reunimos em Teu nome para compreendermos a Tua mensagem, o Evangelho de Deus, trazido através do Seu Filho amado Jesus, nós só podemos, Senhor, agradecer a oportunidade, podermos nos reunir para refletirmos e Te pedimos, Senhor, toca os nossos corações, transforma as nossas mentes, pacifica-nos, Senhor, que esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom, amigos que estão aqui conosco. Boa noite, Tassimara Sírio, seja muito bem-vinda. Luciene Ferreira, esses amigos e amigas tão especiais. Nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Para aqueles que estão nos acompanhando, vão lembrar, nós estamos no capítulo 13. Capítulo 13, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós vamos ver hoje o item 4 do capítulo 13, que fala sobre os infortúnios ocultos. E a mensagem sobre os infortúnios ocultos, que é uma reflexão trazida por Allan Kardec, porque nós sempre gostamos de lembrar, Kardec ele selecionou trechos do Evangelho, do Antigo e do Novo Testamento. Ele comenta, faz um comentário sobre essas mensagens e sempre tem também as instruções dos Espíritos. Essa mensagem hoje, esse item 4, neste instante ele está sendo ainda os infortúnios ocultos comentados por Kardec. E ele vem falando com relação às grandes calamidades. Quando acontecem as grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Todas as oportunidades são utilizadas para o nosso aprendizado. Nada que acontece é por acaso. Deus está no comando de tudo. Ele tem os seus emissários. No nosso planeta Terra, nós temos o Cristo, Jesus, que comanda todo o nosso planeta. Mas precisamos lembrar que nós temos trilhões de planetas no universo. Mais do que trilhões. A ciência, cada dia, ela nos traz uma revelação maior com relação a isso. Então, nós temos... É imenso, não tem como nem a gente imaginar o que seja o universo. Mas tudo está dentro desse comando. E até os infortúnios, no caso que Kardec coloca, uma calamidade. Esse momento, às vezes, um vulcão, um terremoto, um maremoto, um tsunami, permite com que as pessoas se mobilizem, toquem os seus corações,
aquele impulso de generosidade, uma pessoa que ainda é apegada aos bens materiais, que não consegue exercitar a fraternidade, nessas grandes calamidades, às vezes ele se desperta para ajudar. Então, Kardec ele fala que nessas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos. Já é um aprendizado, é um início, mesmo que a pessoa, passada aquela fase, ela volte novamente ao seu jeito de ser, mas uma sementinha já foi plantada ali naquele coração. E prossegue ele, mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. O nosso codificador, organizador da revelação espírita, Kardec, ele diz o quê? Existem as grandes calamidades, que em geral as pessoas se mobilizam para doar roupas, alimentos, às vezes, dependendo da situação, até água. É doada porque a região foi tão atingida que não tem água potável para se fazer uso dela. Mas, independente desses desastres que nos chocam muitas das vezes, existem milhares de desastres particulares e que nós não percebemos em geral. Pessoas padecendo, às vezes, ao nosso lado e nós não percebemos. E ele diz, esses infortúnios ocultos, esses infortúnios discretos e ocultos, são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Vejam, queridos amigos e amigas que estão aqui conosco, e aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do YouTube, ou do Telegram, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Vejam, a Kardec ele vem falando, existe os infortúnios, as calamidades. Nós já começamos a exercitar a caridade, mas a verdadeira generosidade, ela vai mais além. Ela vai descobrir aqueles que estão padecendo desses infortúnios e ele vai até aquela pessoa, aquela família para auxiliar, sem esperar que aquela pessoa, aquela família que está enferma, padecendo de alguma situação mais grave, precise pedir. Vejam, tudo é um passo. Primeiro, nós agimos por instinto, então nós pensamos somente na nossa própria sobrevivência. Vamos evoluindo, já utilizamos a nossa inteligência, a nossa razão. Começamos a praticar esse sentimento de caridade, de fraternidade. Tudo vai aos poucos, até que nós já vamos atrás, sem precisar nem que a pessoa peça. Já é muito mais evoluído aquele que assim age, uma evolução moral e espiritual. Mas o nosso Kardec continua contando uma história hipotética, ou quem sabe, uma história verdadeira. Mas ele nos traz agora um exemplo de como uma pessoa generosa, ela age, independente da sua condição social. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha, tão modestamente vestida? Ele quer saber quem é essa pessoa.
entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. Então, essa mulher se veste de uma maneira distinta, mais discreta, simples, porque a caridade, ela não vai ser soberba, ela não vai humilhar. Ela vai de forma digna, mas sem agredir o outro. E ela leva junto com ela uma mocinha que também vai vestida modestamente. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício, sem corar. Esta mulher, ela se dirige àquele local aonde aquelas pessoas estão precisando. Ela não espera que vão até ela, ela vai. Ela previamente tomou conhecimento e periodicamente ela vai ali dar essa assistência. Mas ela não dá somente a assistência material, porque o material neste momento é muito necessário, porque é uma família que está padecendo de uma situação onde há a necessidade do alimento, às vezes da medicação, mas há também a necessidade daquela palavra de consolo, uma palavra de sentimento, não aquela aparência exterior, não, ela faz muito mais do que isso. As palavras que ela leva para aquela mãe, para aquelas crianças, os confortam. E são pessoas, coloca o codificador, que não são profissionais da mendicância. Ele aqui apenas está fazendo uma observação, porque nós sabemos que há irmãos que por diversas situações eles acabam tornando-se mendigos. Em geral, são pessoas que nascem com aquele sentimento de culpa tão grande que ele não acredita ser merecedor de ter um lar, uma família. Então ele vive ali na rua, mendicando. E desde a época de Jesus, existiam os profissionais da mendicância. Eles eram reconhecidos perante as autoridades e ali eles ficavam esmolando. Temos a história que conta de um desses que ali ficavam até o momento que ele se desperta e ele vai atrás de Jesus, pedindo o amparo de Jesus para o seu sofrimento. E ele se desfaz daquela capa, daquele símbolo que o prendia ali naquela mendicância, e ele muda. Mas essa família era uma família que tinha o seu lar, os filhos, o marido, a esposa, mas por um revés da vida, naquele momento, eles precisavam muito. E aquela mulher, ela leva o necessário, mas leva também a palavra de consolação. E com isso, eles não se sentem humilhados nem constrangidos com a atitude daquela senhora que ali vai até eles.
E por que eles chegaram a esta situação? Está ali somente aquela mãe com as crianças? O que houve? E Kardec conta o que está acontecendo. O pai está no hospital e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho prover as necessidades da família. Hoje, infelizmente, em pleno século XXI, ano de 2023, no nosso planeta, em geral, nós ainda temos essas situações. Imaginem, no século XIX, que não existiam leis trabalhistas, não existiam, por exemplo, o pai estava enfermo, mas ele poderia receber estar de licença médica. Não. Provavelmente aquela mãe iria trabalhar, já que ela tinha filhos pequenos, no próprio lar, lavando uma roupa, fazendo algo que ela pudesse contribuir, mas sem se ausentar, porque se ela se ausentasse, o que seria dos seus filhinhos? E não era o suficiente. Mas graças àquela boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome, irão à escola agasalhadas. E para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Vejam, Kardec coloca, essa mãe tinha filhos ainda tão pequeninos que ainda mamavam no seio materno. E se ela tivesse totalmente desnutrida, como que ela poderia alimentar os seus filhos? É isso que ele está dizendo. Então as maiorzinhas teriam condições de ir à escola, teriam agasalho, teriam o alimento necessário. E as menorzinhas seriam alimentadas porque a mãe teria condições de alimentá-las. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Então, ela levava o alimento, ela levava a medicação, ela ajudava em tudo que fosse possível ela contribuir. Mas ela não para por aí. Ela não para por aí. Dali, ela vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Porque ele enfermo num hospital e ainda angustiado com a família passando fome, como que ele poderia se recuperar? Mas ela vai até ele, acalma também o seu coração. Não se desespere, os seus filhos não estão passando privações, os seus filhos estão sendo alimentados. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Era uma senhora, uma dama da sociedade que tinha posses. Lembrando que nós estamos vendo o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ela estava ali auxiliando nesses infortúnios ocultos, sem fazer nenhum tipo de alarde. Ela sabia as necessidades, levava na sua carruagem, porque naquela época não existia carros, era a carruagem cheia de mantimentos e do que fosse necessário, e ela ia visitando aquelas famílias que estavam passando por muitas privações. E essa dama, como que será que ela se
agia ali diante desses protegidos. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Vejam, amigos, ela não pergunta: você tem religião? Você é ateu? Qual a religião que você professa? O que você acredita? Naquela época, lá na França, eram os reis ainda, mas ela não quer saber de partido político, de nada disso. Ela quer ajudar. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Ela fazia aquilo por amor, mas ela recebia, talvez não de todos, mas alguns eram gratos, oravam por ela. Ela não estava barganhando com Deus para que Deus proporcionasse a ela o que ela desejava. Ela fazia por amor. Como Madre Teresa, dizendo a um repórter que a questiona: Madre, como que a senhora consegue fazer isso? E ele diz assim: nem por 1 milhão eu faria isso. E ela diz: nem eu, porque ela fazia por amor. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. Vejam o exemplo que esta mãe dá. A mocinha, a filha, também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Porque os bens materiais pertenciam à mãe. Se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, aí vejam o que ela ensina a filha. Tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis. Ensina a mãe e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Kardec faz uma reflexão. É espírita ela? É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Era uma mulher da sociedade, recebia pessoas importantes, ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa
uma de suas protegidas. Uma pessoa que era daquelas protegidas, assistidas por ela, vai até a casa dela sem saber que ela morava ali. Essa protegida que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a Senhora, não o digas a ninguém. E conclui Allan Kardec, falava assim Jesus. Belíssimo ensinamento. Os infortúnios ocultos. Amigos, faltam apenas 2 minutinhos para nós iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Aproveitando, mandando um abraço para o Antônio Tavares, seja bem-vindo, para a nossa querida Mariana Fosati. Mas, amigos, vejam, nós vamos encerrando. Para aqueles que estiverem em tratamento, convidamos que mantenham-se em sintonia. Os trabalhadores da nossa casa também mantenham-se em sintonia. Nós vamos encerrar aqui e vamos iniciar a nossa reunião de vibração e radiação. Peço a vocês que estão aqui conosco, eu não sei se eu saí do Instagram, não sei não. Peço a vocês que estão aqui conosco que mantenham-se em sintonia e os nossos trabalhadores da nossa casa tenham um pouquinho de paciência, que nós já vamos entrar, talvez atrase uns minutinhos, que eu criei aqui alguma situação que eu não estou sabendo, mas um beijo grande no coração de todos vocês, saúde, muita paz, que Jesus esteja sempre conosco.